Em 1982, o mundo inteiro estava de olho em várias regiões do planeta que passavam por muitos conflitos bélicos e diplomáticos. Esse não era o caso da região do Atlântico Sul, cujas águas estavam tão serenas e frias como de costume. No entanto, em abril de 1982, a paz daquelas águas foi subitamente interrompida, o que logo escalaria para um conflito de proporções diplomáticas e midiáticas globais. Umas ilhas inóspitas que recebiam o nome de Ilhas Malvinas ou Ilhas Falkland, cuja soberania era reivindicada pela República da Argentina, por um lado, e pelo Reino Unido, por outro, logo se tornariam o cenário de um novo conflito internacional. Ressoará para sempre nos livros de história e na memória coletiva de ambas as nações. Assim, toda uma série de disputas entre a Argentina e o Reino Unido sobre a posse das ilhas acabou culminando na execução da chamada Operação Rosário por parte do exército argentino, com o firme objetivo de reconquistar as Ilhas Malvinas e reincorporá-las definitivamente à nação. E o que começou como um plano estratégico cuidadosamente elaborado, em questão de horas, se transforma em uma ação militar que vai definir para sempre o destino das ilhas e de toda uma região, que mudará a geopolítica mundial e que vai gerar um longo debate que continua vivo várias décadas depois. No entanto, cabe perguntar, como essa operação foi planejada? Quem foram seus protagonistas e o que aconteceu naquelas primeiras horas que mudariam a história para sempre? Junte-se a nós hoje para voltarmos àquela madrugada de abril de 1982 e responder a todas essas perguntas e outras dúvidas. Meu nome é Alejandro Andrade, este é La Nueva Enciclopedia, e antes de começar a história de hoje, quero convidá-los a apoiar nosso canal. Inscrevam-se, curtam este vídeo, compartilhem com seus conhecidos, deixem suas opiniões na caixa de comentários e não percam nenhuma nova edição. E sem mais nada a acrescentar, vamos direto ao tema de hoje. Mas antes de falar sobre o conflito desencadeado pela Operação Rosário e sobre as razões históricas das reivindicações, tanto da Argentina quanto do Reino Unido, precisamos voltar alguns séculos no tempo. As Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, são um arquipélago localizado no Oceano Atlântico Sul, aproximadamente de 500 a 600 quilômetros a leste da costa patagônica argentina. As ilhas são compostas principalmente por duas grandes ilhas, a Ilha Soledad e a Ilha Grande Malvina, além de várias dezenas de ilhas menores e ilhotas. A disputa sobre a soberania dessas ilhas começa com o debate sobre quem chegou primeiro a elas. Acredita-se que no início do século XVI, exploradores espanhóis e portugueses possam ter avistado as ilhas. No entanto, o primeiro registro documentado das ilhas é atribuído ao navegador inglês João Davis, no ano de 1592. Assim, alguns anos depois, em 1690, o também britânico João Strong desembarca nelas e as batiza como Ilhas Falkland. Apesar disso, a colonização dessas ilhas não veio da Inglaterra, mas sim da França. Em 1764, o navegador francês Louis Antoine de Bougainville fundou a primeira colônia em Porto Soledad, na Ilha Soledad. Pouco depois da chegada dos franceses, a Espanha protesta formalmente contra eles, alegando que as Malvinas estão na verdade sob seu domínio. De acordo com a Bula Papal Intercaetera, que data do ano de 1493, e os tratados com Portugal, de 1494, após essas alegações, a França reconhece a reivindicação espanhola e transfere o assentamento para o Império Espanhol em 1767. A Espanha, por sua vez, manterá o controle das ilhas até 1811, quando a guarnição que estava estacionada nelas foi retirada devido à crise que o Império Espanhol enfrentava na América por causa das revoluções da independência. É assim que, quando a Argentina declara sua independência em 1816, ela herda os territórios do antigo vice-reino do Rio da Prata, incluindo as Ilhas Malvinas. Em 1820, o governo argentino envia às ilhas David Hewitt,
um corsário norte-americano a serviço de Buenos Aires para reafirmar a soberania. A proclamação de David Hewitt foi ouvida por navios estrangeiros, consolidando a presença argentina na região. Posteriormente, em 1829, a Argentina cria a Comandância Política e Militar das Ilhas Malvinas, nomeando Luiz Bernet como governador. Luiz Bernet estabelece um próspero assentamento com importante atividade pesqueira e pecuária. No entanto, em 1831, após a proibição da caça indiscriminada de focas por parte de navios norte-americanos, uma fragata dos Estados Unidos destrói as instalações argentinas de Puerto Soledad. Esse fato seria aproveitado pelo Reino Unido, que em 1833 envia a corveta HMS Clio para tomar o controle das ilhas. Os britânicos expulsam a guarnição argentina e consolidam seu domínio, deixando para trás uma pequena população de colonos. A partir desse momento, a Argentina passa a considerar esse ato como uma ocupação ilegítima e um atropelo à sua soberania e ao direito internacional. Ao longo dos anos e às vésperas do conflito, ambos os países defenderam sua reivindicação com diferentes argumentos. A Argentina, por sua vez, sustenta sua reivindicação sobre as Ilhas Malvinas com uma série de fundamentos históricos, jurídicos e políticos. Para começar, os argentinos falavam de a chamada herança territorial, pois as Malvinas faziam parte do vice-reinado do Rio da Prata. E que ao se independizar da Espanha, essas terras passaram a fazer parte do novo Estado argentino. Além da herança territorial histórica, há também a presença efetiva na ilha, pois de 1810 até 1833, a Argentina teve governadores nas Ilhas Malvinas, estabeleceu leis locais e promoveu atividades econômicas. Em palavras simples, a Argentina exercia soberania real, direta e concreta sobre o território até a ocupação das ilhas pela força. Assim, por essas razões, a ocupação das ilhas pelo Reino Unido foi, para a Argentina, uma violação flagrante e clara do princípio da integridade territorial. Por um lado, os britânicos afirmam que antes de 1833 a presença argentina nas ilhas era fraca e que não exerceu controle real nem contou com reconhecimento internacional. Além disso, invocavam o direito de ocupação e prescrição como base jurídica para sua soberania, rejeitando a validade da reivindicação argentina derivada da sucessão colonial espanhola após a independência. No entanto, um dos argumentos britânicos mais importantes estava relacionado com a população das ilhas, pois a totalidade dos cerca de 1.800 habitantes que a ilha tinha em 1982 se identificavam como britânicos ou kelpers, ou seja, descendentes dos colonos britânicos que começaram a povoar a ilha após a ocupação em 1833. Por outro lado, os britânicos alegavam que desde 1833 administravam o território de forma ininterrupta, com um governo local e presença constante. E por último, os britânicos enfatizavam o direito à autodeterminação, argumentando que, de acordo com a Carta das Nações Unidas de 1945, os ilhéus, que identificavam o Reino Unido como sua nação, tinham o direito de decidir seu destino político e que isso deveria ser respeitado. Assim, ao longo do tempo, a comunidade internacional, pressionada tanto pelo Reino Unido quanto pela Argentina, reconheceu que o conflito existia. Anos depois, em 16 de setembro de 1965, a ONU aprova a Resolução 2065, onde se reconhece que há uma disputa de soberania em torno das Ilhas Malvinas ou Falklands, e instam ambas as partes da controvérsia a negociar. Assim, desde meados dos anos 60 até o final dos anos 70, são realizadas inúmeras reuniões diplomáticas entre a Argentina e o Reino Unido para tentar resolver o conflito. No entanto, nenhuma dessas negociações surte efeito, pois ambos os países reivindicavam de forma intransigente que as ilhas eram suas.
Seguindo essa ordem de acontecimentos, esses argumentos, tanto da Argentina quanto do Reino Unido, chegam a um ponto crítico no ano de 1982, que também era um ano crucial para a política de ambos os países. Por sua vez, no Reino Unido, governava a primeira-ministra do Partido Conservador, Margaret Thatcher, apelidada de Dama de Ferro, e sobre quem temos um vídeo que convidamos você a assistir em nosso canal. Thatcher, à frente de uma nação que ao longo da história havia usado sua força militar para subjugar países inteiros, passava por um período de baixa popularidade entre a população devido a conflitos sociais resultantes de suas políticas econômicas, o que gera um grande descontentamento entre amplos setores da população, especialmente entre os sindicatos de trabalhadores. Assim, Thatcher aguardava algum acontecimento que lhe permitisse sair daquela desaprovação e continuar com suas reformas econômicas. Por outro lado, na Argentina também se vivem momentos tensos. Desde o golpe de Estado de 1976, a Argentina vinha sendo governada por uma junta militar que era presidida por vários membros do exército, como Jorge Rafael Videla, de quem também temos um vídeo em nosso canal, que inicia o chamado processo de reorganização nacional. No entanto, em 1982, a junta era presidida pelo tenente-general Leopoldo Galtieri, que por sua vez era o presidente de fato do país. Galtieri, à frente do governo argentino, também enfrentava naquele ano uma profunda crise econômica, social e de legitimidade política, com um crescente descontentamento popular. Nesse sentido, para tentar unificar a sociedade e recuperar seu apoio, Galtieri e o governo militar começam a ver a recuperação das Malvinas como uma possível causa nacionalista, que despertasse o orgulho e contribuísse para a melhoria da imagem pública do regime. Embora, da mesma forma, a recuperação das Ilhas Malvinas fosse um antigo e verdadeiro desejo de todo o exército argentino, principalmente de Jorge Anaya, comandante da Marinha Argentina. Anaya, que havia sido colega de estudos de Galtieri, oferece seu total apoio e o da Marinha Argentina, em troca de um espaço no poder e de colocar seriamente em pauta a questão das Malvinas. Inclusive, antes mesmo de Galtieri assumir a presidência, Anaya já havia ordenado aos seus subordinados que avaliassem a viabilidade de uma operação militar para recuperar as Ilhas Malvinas, pois em 1981 ele havia ordenado a Juan José Lombardo, comandante de operações navais, reunir uma força-tarefa para determinar a viabilidade da operação. Assim, em dezembro de 1981, quando Galtieri assume a presidência e os membros da junta militar são renovados, o próprio Galtieri permanece como comandante do exército. Anaya da Marinha e Basílio Lamy II da Força Aérea. O plano para a recuperação das Ilhas Malvinas começa a ser colocado em prática. A ideia original era a de uma tomada não violenta dos territórios argentinos ocupados, e contava-se com dois possíveis cenários que se mostrariam completamente equivocados no futuro. O primeiro cenário era que o Reino Unido não lutaria pelas ilhas, pois, como dissemos, aquele país enfrentava uma grave crise econômica, por isso acreditava-se que era muito improvável. Ou pelo menos era isso que pensavam os membros da junta, que o Reino Unido lutaria para manter territórios como as Ilhas Malvinas, localizadas a mais de 13 mil quilômetros de Londres e habitadas por menos de 1.500 pessoas naquela época. Tal era o estado da economia britânica, que anos atrás, em 1980, Nicholas Ridley, ministro de Estado do Foreign and Commonwealth Office, havia proposto uma solução conhecida como leaseback, ou arrendamento, devido ao custo que gerava manter as Ilhas Malvinas. Essa proposta implicava transferir formalmente a soberania das ilhas para a Argentina, enquanto o Reino Unido as arrendaria por um período determinado para custear sua administração. No entanto, essa ideia foi recebida com forte resistência, tanto pelos ilhéus quanto pelos parlamentares britânicos, e por fim, a proposta não prosperou. Além disso, nessa época, o Reino Unido havia considerado a possibilidade de retirar de sua posição o navio HMS Endurance, o único navio patrulha britânico no Atlântico Sul.
Isso foi interpretado pela junta militar argentina como mais um sinal do suposto desinteresse britânico na defesa das ilhas. Outro cenário equivocado previsto pelos membros da junta era a suposta neutralidade que os Estados Unidos teriam no conflito. E eles pensavam isso porque a junta militar argentina tinha sido um forte aliado dos Estados Unidos na luta contra o comunismo na região. E isso os fez pensar que contavam indiretamente com o aval da nação norte-americana. Além disso, acreditavam que Washington não tinha interesse em um conflito armado dentro do bloco ocidental em plena Guerra Fria. Com esses cenários em mente, a equipe de planejamento da invasão às Ilhas Malvinas foi ampliada, incluindo altos escalões do Exército e da Força Aérea. O planejamento foi realizado sob o mais absoluto sigilo. A Companhia Aérea Militar, Linhas Aéreas do Estado, conhecida como LADE, opera voos regulares para as Ilhas Malvinas. O vice-comodoro Héctor Giloberto, representante da LADE em Porto Argentino, chamado de Porto Stanley pelos britânicos, vinha coletando informações há 4 anos. As informações coletadas mostram que a guarnição britânica nas Ilhas Malvinas era composta por aproximadamente 68 soldados britânicos, 11 hidrógrafos navais e 23 voluntários da Força de Defesa das Ilhas Malvinas. Nesse sentido, o grupo de tarefas conclui que uma operação militar para recuperar as ilhas é totalmente viável. Nos primeiros planos do governo militar argentino, uma das datas simbólicas consideradas para lançar o que agora era chamado de Operação Rosário era 9 de julho de 1982, o dia da independência argentina. A data, no entanto, parece um tanto distante, então é estabelecido o dia 15 de maio como data tentativa. No entanto, um fato aparentemente inesperado muda subitamente os planos da Argentina. Embora a maior parte do conflito, como veremos mais adiante, se desenvolva propriamente nas Ilhas Malvinas, também existiam outras ilhas conhecidas, como as Ilhas Geórgias e Sandwich, controladas pelos britânicos e localizadas a 1.390 quilômetros a sudeste das Malvinas, que também seriam protagonistas desta história. Às vésperas do conflito, a empresa de sucata do argentino Constantino Davidoff consegue um contrato para desmantelar antigas instalações baleeiras nas Ilhas Geórgias e aluga para a Marinha Argentina o navio Bahia Buen Sucesso para transportar seus operários, que ao chegarem em 18 de março ao Porto Leyte, localizado nessas ilhas, hasteiam uma bandeira argentina. Muito se especulou sobre esse fato. Muitos afirmam que os operários hastearam a bandeira de forma espontânea, surpreendendo tanto o governo britânico quanto o argentino. Outros afirmam que entre os operários havia militares da Marinha Argentina, que provocaram o incidente para tensionar ainda mais a já delicada situação. Esse fato gerou uma grande crise diplomática, fazendo com que as forças do Reino Unido ficassem em alerta sobre a situação no Atlântico Sul. Nem diante de uma resposta militar forte, nem com o deslocamento de navios e submarinos britânicos, a junta militar se viu em uma situação de agora ou nunca. Finalmente, após esse acontecimento, decidem antecipar a operação. E assim, em 28 de março de 1982, tropas do Exército Argentino e da Marinha embarcam e seguem rumo às Ilhas Malvinas, sob as ordens do comandante da operação, o general Osvaldo Garcia. Seu único objetivo é desembarcar e recuperar de uma vez por todas as Ilhas Malvinas. A frota argentina navega em direção às ilhas, com a intenção de executar a Operação Rosário, em 1º de abril. No entanto, devido às condições climáticas adversas, decide-se adiar o desembarque para 2 de abril. Assim estavam tanto a Argentina quanto o Reino Unido às portas de um forte conflito, que marcaria para sempre as relações entre ambos os países. Assim, na noite de 1º de abril de 1982, na completa escuridão, os primeiros grupos de comandos, anfíbios e mergulhadores táticos se preparam para realizar a missão. Às 21h18, o silêncio em alto mar é quebrado quando os primeiros botes de borracha se desprendem do contratorpedeiro Ara Santíssima Trinidade. Sob o comando do capitão de corveta Guilhermo Sanches Zavarotes, 84 homens de elite começam seu avanço em direção às costas das Malvinas.
Minutos depois, às 22h45, a força principal do grupo de comandos anfíbios parte em 19 botes infláveis enquanto o contratorpedeiro se afasta para evitar ser detectado. Os primeiros soldados argentinos pisam em terra firme em Mullet Creek, ao sudeste das Malvinas, às 23 horas. Mas esses não são os únicos em ação. Enquanto isso, o submarino ARA Santa Fé, nas proximidades do farol Cabo San Felipe, libera 10 mergulhadores táticos, cuja missão é colocar balizas de radionavegação e assegurar a zona para o posterior desembarque de tropas e veículos. Apesar de todas as medidas tomadas pelo governo argentino, o movimento militar rapidamente desperta suspeitas sobre a invasão. Nesse mesmo instante, em Londres, Margaret Thatcher se reúne com seu gabinete de crises. E o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, aliado íntimo de Thatcher, liga para Galtieri, de Washington, para dissuadi-lo de realizar um ataque militar. Mas a decisão já estava tomada. De volta às Malvinas, o navio costeiro britânico Forrest detecta o movimento do submarino Santa Fé, alertando as forças britânicas. Às 23h40 do mesmo 1º de abril, na região do aeroporto de Puerto Argentino, ou Puerto Stanley, localizado ao noroeste das Malvinas. Um sinalizador verde ilumina rapidamente o céu e pouco depois, as luzes do farol San Felipe se apagam. Os britânicos começavam a perceber a presença argentina nas ilhas. Os comandos argentinos, já em terra, se dividem em 2 grupos principais para executar a próxima fase do plano. À 1h30 da manhã do dia 2 de abril, a unidade de Sánchez Savarots se divide por sua vez em 2 frentes. O primeiro grupo, liderado pelo próprio Sánchez Savarots, tem a tarefa de se dirigir a Moody Brook, ao sudoeste das Malvinas, onde estão posicionados os soldados britânicos, com o objetivo de surpreendê-los e neutralizá-los antes que pudessem organizar uma contraofensiva. O segundo grupo, liderado pelo capitão de corveta Pedro Edgardo Giacchino, segue em direção à capital das ilhas, chamada Puerto Argentino, com a missão de tomar a residência do governador britânico Rex Hunt, capturá-lo e assim garantir o controle administrativo das Malvinas. A ordem do alto comando militar argentino é não causar baixas nas limitadas forças britânicas que defendiam as ilhas e muito menos causar baixas civis, pois o governo argentino não queria agravar a crise com baixas britânicas para não provocar uma resposta militar certa de Londres. A aproximação da frente de Sánchez a Barotes, a Moody Brook, acontece com extremo sigilo. Ao chegar aos alojamentos, os argentinos lançam granadas de efeito moral e abrem fogo contra os barracões dos soldados britânicos. No entanto, eles não conseguem obter o efeito surpresa planejado, pois os britânicos, alertados pela atividade incomum na costa, já haviam evacuado previamente os alojamentos e estavam posicionados em outras defesas na capital e na casa do governador. Em Porto Argentino, também conhecido como Port Stanley, os comandos sob o comando de Giacchino estão nas proximidades da casa do governador Hunt, prestes a capturar o alvo. A estratégia era tomar o prédio rapidamente e sem causar baixas desnecessárias, seguindo a ordem de minimizar a violência. No entanto, os britânicos posicionados ali estavam prontos, pois o fator surpresa dos argentinos havia se perdido, por causa do som produzido pelas explosões e pelos disparos que a frente de Sánchez Savarots provocou em Moody Brook, os quais foram ouvidos na capital. O primeiro confronto armado entre argentinos e britânicos estava prestes a começar. Os soldados britânicos haviam adotado posições defensivas e não estavam dispostos a ceder o controle sem lutar. Assim, o fogo britânico rompe abruptamente o silêncio, obrigando os comandos argentinos a recuar momentaneamente enquanto avaliam a situação. Giacchino, junto com seus homens, parte para o assalto à casa do governador. Os argentinos tentam forçar a entrada, mas são recebidos com fogo intenso vindo do interior do edifício. O capitão Giacchino avança na linha de frente, tentando ganhar terreno, mas na troca de tiros é atingido por vários disparos.
Ferido, ele cai no chão, mas permanece vivo. O confronto se torna complicado para as forças argentinas, que devem seguir fielmente a ordem estrita de não causar baixas. Naquele momento e naquele local, os argentinos eram inferiores em número aos defensores, já que a maioria dos comandos argentinos havia se deslocado para os alojamentos em Muddy Brook. Apesar da forte ofensiva britânica, os comandos argentinos mantêm sua posição na casa do governador. O combate se prolonga por horas, até que a frente de Sánchez-Zavaros, que como vimos estava em Muddy Brook, chega ao Porto Argentino, ou Porto Stanley, após marchar 8 quilômetros para se juntar ao cerco da casa do governador. Enquanto isso, a pouca distância, nas praias do aeroporto da capital, começam a desembarcar tropas argentinas vindas do Aracabo San Antônio. Após a chegada dos homens de Sánchez-Zavaros, a situação se torna insustentável para os britânicos. O governador Rex Hunt, consciente de que a ilha estava cercada, toma a decisão de se render. Em seguida, quando a ordem de cessar-fogo chega, os comandos argentinos garantem o controle da residência. Durante o cerco à casa do governador, 3 soldados argentinos ficam feridos e o capitão Giacchino, líder da segunda frente, é levado às pressas para o hospital da ilha. Mas ele não consegue sobreviver, tornando-se a primeira baixa do conflito britânico-argentino nas Malvinas. Após a rendição dos britânicos, as tropas argentinas desembarcadas tomaram as ruas da capital. As imagens da operação rapidamente percorrem o mundo inteiro. A bandeira argentina é hasteada e trêmula orgulhosamente mais uma vez nas Malvinas. As fotos dos britânicos se rendendo são um duro golpe para o Reino Unido, mas uma foto em particular, a do soldado Elécio Batista, membro do comando anfíbio, com os soldados britânicos rendidos em fila. Segundo muitos analistas, isso se torna um símbolo de humilhação para os britânicos, fato que influenciará de maneira decisiva Londres a favor de entrar na guerra. No entanto, o combate ainda não havia terminado. No dia seguinte, na madrugada de 3 de abril de 1982, as forças argentinas realizam uma operação complementar nas ilhas Geórgia do Sul, tomando rapidamente o controle do assentamento de Great Viken e de Porto Leith. A resistência britânica na região era composta por 22 soldados britânicos sob o comando do tenente Keith Mills, que estavam posicionados em Ponta Selaia. Após um breve confronto, no qual apenas um dos defensores fica ferido, os fuzileiros navais britânicos finalmente se rendem. Além disso, outros 13 homens da equipe de pesquisa antártica britânica, que estavam refugiados na igreja de Great Viken, se rendem sem oferecer resistência. Dessa forma, a Operação Rosário, concluída em menos de 3 dias, termina com a tomada das Ilhas Malvinas e das Ilhas Geórgia do Sul pelo exército argentino, sendo imediatamente colocadas sob sua soberania e incorporadas ao território nacional. No entanto, a operação não esteve isenta de perdas para a vitoriosa Argentina, pois os combates deixaram 3 soldados argentinos mortos e um helicóptero Puma foi abatido em ação. Ainda assim, na Argentina, as notícias da vitória no Atlântico Sul enchem a população de júbilo e alegria. Por sua vez, pouco tempo depois, começam as negociações internacionais, as condenações e os apoios de vários governos do mundo à Argentina. No entanto, ainda faltava ver qual seria a resposta do derrotado e humilhado Reino Unido, o qual, mais cedo ou mais tarde, iniciará uma série de respostas bélicas e diplomáticas que darão início a um dos maiores conflitos de sua época e que ficará conhecido na história como Guerra das Malvinas. Você pode encontrar o relato completo deste fascinante episódio em nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até o final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum novo conteúdo do canal e compartilhar com seus conhecidos pelas redes sociais, como WhatsApp ou Facebook. Lembre-se que desse jeito você nos ajuda bastante a alcançar novas pessoas. Então, muito obrigado de coração a todos por nos acompanharem e apoiarem e nos vemos em uma próxima ocasião.